Então, pessoal, hoje eu trago aqui para vocês o Comic Hunters. Esse jogo aqui, ele teve um lançamento ali no final de 2020, mas tá tendo um relançamento agora nesse ano aqui de 2025. Ele é praticamente ali um jogo para quem gosta de colecionar coisas, né? No caso aqui é para quem gosta de colecionar quadrinhos. Eu confesso que eu tinha visto já alguns vídeos na internet sobre ele, mas não tinha me chamado muita atenção. Mas durante o DOF desse ano, eu cheguei a jogar ali no stand da Copag e eu gostei bastante do jogo, me surpreendeu. E aí eu acabei comprando agora ele. Então acabou de chegar aqui. A caixa é desta maneira, que é como se fosse os quadrinhos para guardar aqui no estante. Mas eu achei até que abria de lado assim, mas não, a caixa ela abre para cima mesmo. Arte bem legal. E vamos abrir aqui. Bem legal aqui o esquema dos quadrinhos aqui. Temos um manual. Aparentemente aqui bastante informação, mas vou dar uma lida aqui. Temos aqui um bloquinho de anotação para a gente anotando a nossa pontuação. Temos aqui os tokenzinhos, é um papelão durinho. Temos o tabuleiro. Legal. E as cartinhas. Parte aqui interna, praticamente igual aqui da capa, mas bem legal aqui. E vamos ver aqui as cartinhas. Pelo que eu saiba aqui são 3 eras. O mesmo autor de Marvel Comic Hunters, conheça também esse jogo aqui. Podia ter o nome do jogo, né? Forbis. Ah, deve ser esse jogo aqui. Aqui as cartas da Era 3, que é a ficha de primeiro jogador. Aqui temos os turnos aqui do jogo, né? O que é a loja, o sebo. E aqui as cartas dos quadrinhos. Nossa, muito legal a arte aqui das capas antigas. Vamos ver aqui o próximo. É da Era 1. Se eu não me engano aqui esse jogo ele tem... Então é o Thor, Pantera Negra, Hulk, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Doutor Estranho, Viúva Negra e Capitão América. Aqui da Era 2, aqui temos mais essas cartas aqui. O legal é que a própria embalagem aqui, ele já fala, né, quantas cartas tem e qual que é o tamanho delas. Se eu quiser eslivar, tá fácil de ver aqui. Se eu não me engano, esse tamanho aqui é um tamanho de sleeve padrão. Mas então, vou dar uma lida agora no manual e já trago aqui pra vocês como que joga o Comic Hunters. Já dei uma lida no manual aqui, já fiz algumas jogatinas aqui. E assim, gostei muito do jogo muito divertido, muito legal. Realmente ele dura ali em torno de 1 hora, que é o que tá na caixa aqui, né? 1 hora de duração mais ou menos. O legal do jogo aqui vai de 1 a 4 pessoas. A gente jogou de 2 aqui. Existem umas regras um pouquinho diferentes para uma pessoa, né? Um jogo solo, para 2 pessoas e 3 ou 4. No final do vídeo eu vou deixar um guia de referência que eu montei com essas diferenças aqui de versões. E no decorrer do vídeo vocês conferem aí também todas essas diferenças. Então, o manual aqui, confesso que me decepcionei um pouco com ele. Eu tive que dar uma lida no manual antigo. Esse jogo ele foi relançado agora pela Copag, mas originalmente ele foi lançado pela Bucaneiros. E o manual da Bucaneiros eu achei que ele tá um pouquinho mais bem explicado algumas coisas. Sim, tem bastante informação aqui, ele tenta explicar legal. E assim, se você ler só esse manual aqui, tá tranquilo, vai conseguir jogar. Agora, pode ser que você fique com algumas dúvidas, mas vou me basear em cima do manual oficial mesmo. Então, a gente tem os 3 baralhos, que são as eras das capas da revista. Então, esse 3 aqui são as revistas mais clássicas ali, que vai dos anos 60 e 70. O 2 são as revistas modernas, que vai dos anos 80 e 90. E o 1 ali, da era contemporânea, que é acima dos anos 2000. Então, a gente tem 8 personagens e tem essas fichinhas aqui, são os destaques, né? Então, aqui é o número 1, aqui é um confronto memorável, aqui é uma edição especial, aqui é a primeira aparição daquele personagem e aqui é quando o personagem teve um novo visual. Tudo isso daqui tá aqui explicadinho. Tem essas fichinhas aqui. Então, confesso que em nenhum momento de um dos manuais eu vi por que tem esse número 20. Eu não sei se é para tentar imitar uma ficha de poker, não sei. O que eu percebi aqui vem até o número 20. De repente, se a pessoa chegar aqui no número 20 e tiver que continuar, talvez ela vire aqui a fichinha e tenha a continuação. Foi a única lógica que eu encontrei pra ela, tá? Porque realmente não faz sentido ter esse número 20 aqui. Mas enfim, então o jogo ele acontece em 3 rodadas. A primeira rodada a gente vai seguir isso daqui, a segunda essa daqui e a terceira essa daqui. E aqui essas cartinhas de referência ele vão falar, né? A loja, o que faz a loja? E aqui é legal que atrás dela ele vai mostrando ali, né? Só que assim, ele mostra uma partida de 3, 4 jogadores. Uma partida de 1, 2 é um pouquinho diferente essas regras que ele vai mostrando aqui atrás. A ficha de primeiro jogador, ela é definida para quem comprou o último quadrinho ali da Marvel, mas sim, você tá jogando entre amigos, sorteia aí, eventualmente começa um, depois começa o outro, então eu meio que acabo não seguindo muito o que a ficha de primeiro jogador pede, a gente acaba entrando num consenso aqui jogando. Essa fichinha aqui é pra gente marcar
marcar em que momento que a gente tá, então a gente sempre vai começar aqui na loja e a gente vai colocar nossa fichinha em alguns pontos aqui desse cenário. Então todo mundo começa aqui no número 15. Aqui nos destaques, a gente pode sortear entre esses 5 aqui. Normalmente ele já vem pré-definido aqui o número 1 e a primeira aparição. Só que assim, nada impede de repente de falar assim, não, eu quero que esse seja o Versus, esse seja a edição especial e esse aqui seja a primeira aparição. Por que que traz aqui? Porque normalmente eles recomendam, para quem tá começando agora, começa com o número 1 na primeira aparição e depois sorteia algum outro para colocar aqui. Então a gente pode também seguir isso, sei lá, colocar o Versus aqui. O restante aqui não é usado neste jogo, tá? Então ele volta para caixa. E aí depois a gente vai colocar uma fichinha em cada uma dessa primeira posição aqui. Vamos supor que a gente vai estar jogando em mais pessoas, então cada um vai colocando suas fichinhas aqui na posição 0. Mesma coisa aqui, vai colocando na posição 15. Então até esse ponto aqui, o setup ele é o mesmo, exatamente igual para todos os modos de jogo, né? Tanto para 3, 4 jogadores, quanto para 2 jogadores e o modo solo também. Vou começar aqui explicando o modo de 4 jogadores, 3, 4 jogadores, né? E ali no final do vídeo eu vou mostrar ali como que é o modo de 2 jogadores e o modo solo também, que a gente enfrenta o Jarvis. Simulando aqui um modo de 4 jogadores, a gente acaba usando todas as fichas mesmo, né? Então a gente posiciona o restante das fichas. Se fosse 3 jogadores, obviamente, né? A gente ia usar 3 fichinhas. No modo para 4 jogadores, a gente vai usar todos os heróis. Por um modo de 3 jogadores, ele é igual ao modo de 2 jogadores. Ali no final do vídeo eu vou explicar certinho, que a gente usa 2 heróis a menos. Mas no modo aqui de 4 jogadores, vamos usar todos, a gente sorteia aleatoriamente e a gente vai colocar desta maneira aqui. Então a primeira posição fica com 1 herói, a segunda fica com 3 e a terceira posição fica com 4 heróis. E aí agora a gente vai montar um baralho aqui de convenção. Esse baralho de convenção a gente vai pegar 10 cartas de cada um dos baralhos e vai misturar tudo. Prontinho, aqui está o nosso baralho de convenção. Então pronto, o setup aqui está montado para 4 jogadores. E aí agora a gente vai por turnos fazendo esses itinerários, né? Então começando pela loja, depois o sebo, depois a convenção, depois a gente organiza a coleção e aí vai repetindo até o final desses 3 itinerários. Então começando pela loja. Olhando até aqui, a gente vai fazer uma compra e vai trocando a carta com os amiguinhos. Então aqui ó, cada jogador recebe 4 cartas. No seu turno escolhe uma carta para ficar com você e passa o restante para o jogador ao lado. Continua até que todas as cartas sejam escolhidas. Essa explicação aqui, ela é para um jogo ali de 3 a 4 pessoas. Para um jogo ali de 1 ou 2 pessoas, já é um pouquinho diferente. No final do vídeo eu vou explicar. Então como é que funciona aqui. Deixa eu abrir um pouco mais o espaço. Esse é um jogo aqui que ele precisa de um pouco de espaço em mesa. A gente vai distribuir 4 cartas para cada um. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar nossa mão, vai escolher uma dessas cartas. Pra gente faz sentido o quê? A gente fica com esta carta aqui, porque o Homem-Aranha ele vai pontuar mais. E também o Versus aqui ele também pontua como destaque. Vamos tentar segurar esse aqui. Mesma coisa aqui, cada jogador então vai escolher ali um herói para ele. Vamos supor que eles vão escolher aqui aleatoriamente um herói aqui, pronto, cada um escolheu um e aí a gente vai rotacionar. Então essa minha mão eu vou passar para esse jogador, essa daqui ele passa para cá, esse passa para cá e esse vem para cá. Aí da mão desse aqui eu vou pegar uma carta para mim, mesma coisa, ele vai escolher uma carta, ele escolhe outra e a gente vai rotacionar de novo até cada um ter escolhido 4 cartas. Então vamos no final aqui da loja, a gente ficou com esta nossa mão aqui e aí acabou. A rodada da loja foi essa. Agora a gente vai e movimenta aqui o marcador para o sebo. Como é que funciona o sebo? A gente vai usar cartas da Era 2. E aqui ó, no seu turno você pode revelar uma nova carta, posicioná-la em uma das fileiras ou escolher uma das fileiras inteiras, mesmo que ela não esteja completa. Após recolher uma fileira, você está fora da rodada. Então como é que funciona o sebo? A gente vai abrir aqui quantidade de fileiras relacionada à quantidade de jogadores. Como a gente está jogando em 4, a gente vai abrir 4 fileiras. Se fosse uma partida para 3 jogadores, seriam 3 fileiras. E aí, começando pelo jogador inicial ali, vamos supor que sou eu tenho 2 opções. Ou posso comprar uma carta e posicionar aonde eu quiser, ou eu posso comprar a fileira inteira. No caso aqui, como só tem uma carta, eu compraria uma carta só. Vamos por aqui que eu quero abrir uma carta a mais. Então eu vou abrir uma carta, ó, tem um Homem-Aranha aqui. Sei lá, quero colocar aqui, beleza. Aí passa pro jogador seguinte. O jogador seguinte, ele tem a opção também, ou de comprar e posicionar onde quiser, ou comprar já uma fileira. Vamos supor que ele vai comprar ali, abrir um Hulk, sei lá, ele vai colocar aqui. Próximo jogador, ele também tem a mesma opção. Vamos supor que ele vai abrir aqui, abrir um Pantera Negra, vamos supor que ele, sei lá, ele vai colocar aqui. Esse jogador do meu lado, ele já vai escolher uma fileira aqui pra ele. Então, ele vai e escolhe essa fileira aqui no Homem-Aranha. Então, ele pega essas 3 cartas e já fica na mão dele. Voltando pra mim, eu tenho a opção também, ou de comprar, ou continuar, até zerar as cartas na mesa. Esse jogador que ele já comprou, ele não pode comprar mais. Então, ele já tá fora dessa rodada. E existe um limite máximo de 4 cartas em uma fileira. Ou seja, se a gente abriu aqui, eu não poderia colocar mais nenhuma
uma carta aqui. Esse jogador obrigatoriamente ele teria que colocar uma carta aqui embaixo, no espaço disponível. Vamos supor que todas as fileiras já foram concluídas. Nesse ponto aqui, a gente é obrigado a comprar uma das fileiras. Então, vamos supor que eu compro essa daqui, este jogador, ele compra essa e por último ali, ele vai comprar esta aqui. Beleza, no final da rodada do sebo, a gente vai para convenção. E aí, o jogador inicial, ele vai escolher uma outra pessoa, qualquer outro jogador, para ser o jogador inicial. Que essa fichinha aqui tá comigo? Ah, quero que seja esse jogador aqui o jogador inicial. A loja, que foi a primeira jogada que a gente fez, ela não tem essa de jogador inicial, porque as jogadas elas são simultâneas, né? Que a gente vai passando pro lado. Agora as outras ali, sempre acaba tendo uma vantagem quem acaba começando. Mas vamos pra convenção. Convenção é isso aqui, a gente usa o baralho de convenção ali, faz parte das 3 eras, e é isso aqui, ó. Antes de jogar, você pode mover uma carta ortogonalmente entre os espaços vazios, em seguida escolha uma fileira ou coluna e um herói para recolher todas as HQs correspondentes. São 2 rodadas, a primeira em sentido horário e a segunda em sentido anti-horário, começando pelo último jogador. Então aqui, como é que funciona a convenção? A gente vai abrir um grid aqui de 5 cartas por 5 cartas. Pronto, tá aqui a convenção, a gente usa dessa maneira. Vai sobrar uma cartinha aqui, a gente deixa ali de lado. E aí como é que funciona? Começando pelo jogador inicial, ele tem a opção de escolher uma carta e mover ortogonalmente, ou seja, só para um lado ou para o outro. Ou seja, ele pode fazer este movimento ou este movimento. E aí, assim que ele mover, ele escolhe um herói para comprar da linha ou da coluna inteira. Vamos supor que ele vai mover esse Pantera Negra para cá, e ele vai comprar todos os Panteras Negras dessa coluna. Então, ele vai fazer isso aqui. Ele comprou Pantera Negra, vem pra mão dele. Agora, aquele jogador ali, ele vai fazer a mesma coisa. Tá vendo que agora liberou mais espaços, né? Então, ele poderia fazer o quê? Ele poderia pegar essa Viúva Negra e movimentar desta maneira aqui. Então, aquele jogador, ele faz isso aqui com a Viúva Negra e ele vai comprar essas 3 Viúvas Negras aqui da primeira linha. Vai pra mão dele, chega nesse jogador aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Vamos supor que ele quer o Pantera Negra, então ele vai fazer este movimento e ele vai pegar 3 Panteras Negras dessa coluna. E na minha vez aqui, eu vou fazer o mesmo movimento. Vamos supor que eu queira a Viúva Negra, então eu posso fazer isso aqui, vem pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, e aqui embaixo formou 3 Viúvas Negras, comprei. Beleza, todo mundo já comprou. Agora, antes de ir para esse jogador, a gente vai voltar, só que no outro sentido. Então, cada jogador ele vai comprar 2 vezes. Então, ao invés de ir para ele, eu que jogo de novo. O último jogador é o que joga de novo, seria o primeiro. Então, vamos por agora que eu quero comprar o Thor. Eu vou movimentar este Thor aqui e eu vou comprar essa linha do Thor. Esse jogador aqui, vamos supor que ele quer o Capitão América, ele já vai comprar esses 2 aqui. Aquele ali, ele vai comprar, sei lá, o Doutor Estranho, então ele vai pegar esse aqui, vai mover aqui, vai comprar os 2 aqui. O primeiro jogador agora que voltou, ele vai comprar, sei lá, o Thor, então ele vai mover pra cá e comprar esses 2 Thor. As outras 2 cartas que sobraram aqui, ela volta pro baralho de convenção e a gente dá uma embaralhada. Acabou. Agora é hora da gente organizar a coleção. Como é que funciona isso? A gente só pode baixar quando a gente tiver 2 heróis iguais, acima de 2 no caso, né? Então, por exemplo, se eu quiser baixar só esses 2 Homem-Aranhas aqui, eu já posso, já é uma coleção minha. Só que a gente tem um custo pra pagar, que normalmente é o custo da era, tá? Então a gente usa as próprias cartas aqui para poder baixar outras. E aí tem esse variedade de coleção. Quanto mais coleções diferentes a gente tiver, mais a gente vai ganhar ponto. Então se eu tiver 3 heróis diferentes em jogo, eu vou ganhar 5 pontos lá no final da partida, tá? Se eu tiver 4 heróis diferentes, eu vou ganhar 10 pontos. E aqui é a quantidade de cartas. Então, Homem-Aranha, de 3 a 4 cartas, eu ganho 6 pontos. De 5 a 7 eu ganho 12. De 8 a 11 eu ganho 24. E acima de 12 eu ganho 48 pontos. Tudo isso é lá no final do jogo. Mas como o Homem-Aranha tá em primeiro, é uma coleção mais importante para se baixar. Ó, eu tenho quantas cartas de Homem-Aranha? Tenho 4 cartas de Homem-Aranha, 2 do Thor, 3 da Viúva Negra, 2 do Hulk, 1 do Doutor Estranho e 1 do Capitão América. Para eu baixar essas cartas do Homem-Aranha, eu tenho que pagar quanto? 2, 3, 4, 5. Eu tenho que pagar 5 moedinhas. E é como eu falei, as moedinhas são as nossas próprias cartas aqui. Então eu tenho que sacrificar uma carta para baixar outras. Então eu poderia baixar elas e fazer o pagamento do quê? De repente eu vou usar esse 3 aqui do Thor e mais esse 2 do Doutor Estranho. Pagando aqui 5 eu consigo baixar essa coleção. E essas cartas aqui, elas voltam ali pro baralho de convenção depois. Eu ainda tenho cartas na mão. Eu só posso terminar aqui meu turno com até 2 cartas na mão. Então vamos baixar mais, ó. A Viúva Negra, ela vale legal ali também. Eu conseguiria baixar essas 3. Só preciso pagar 3 pontinhos aqui. Vamos supor que eu vou usar essas 2 cartas aqui pra pagar esses 3 pontos dela. Sobre essas 2 cartas na mão, não consigo descer elas, porque só tenho um herói de cada, né? Então elas ficam na minha mão. Se eu ficasse com mais cartas na mão aqui,
seria obrigado a descartar. Então, baixei elas, fiz o pagamento aqui, volta pro baralho de convenção. Sempre que volta pro baralho, a gente vai reembaralhando o baralho ali. E a única pontuação que a gente vai fazer agora é a da trilha de destaques. Então, a gente tem um destaque aqui de número 1. Número 1, a gente tem essas cartas aqui, né? Então, a gente tem essa do Homem-Aranha e essas duas da Viúva Negra. Só que o Homem-Aranha, ele vale 2. Então, vamos supor que eu sou o jogador verde, seriam 2 desse número 1 e mais um de cada aqui. Então, eu fiz 4 pontos aqui da trilha de destaque. Vamos ver quem mais eu tenho aqui. Primeira aparição eu não tenho nenhum e o versus eu tenho 2 aqui. Então, eu avanço 2. E beleza. Agora, todos os jogadores vão fazer a mesma coisa. Este carinha aqui, ele vai baixar a coleção dele também. Olha, ele tem muito Pantera Negra, hein? Só que ele só tem um Homem-Aranha. Ele não pode baixar um Homem-Aranha só. Vamos supor que ele vai baixar todos os Pantera Negra dele. Ele vai baixar os 3 Thor dele. Só que aí, cuidado que você tem que ficar fazendo os pagamentos também, né? Então, vamos supor que para baixar todos os Pantera Negra, ele tem que gastar 10 pontos. Ó, ele até consegue pagar, mas ele não tem dinheiro para pagar todos os Thor para baixar. Então, aí são escolhas que ele tem que fazer, né? Vale a pena baixar tudo aquilo? Não vale? Vale a pena, de repente, ele baixar um pouquinho ali para ter um pouquinho de cada coleção? Pode ser também, ó. Às vezes ele pode querer baixar 2 Hulk, 2 Pantera Negra, 3 Thor e 2 Doutor Estranho. Se ele tiver dinheiro para pagar tudo isso, ele pode. E aí, lá na pontuação final, ó, só aqui ele já tem 4 coleções diferentes, enquanto eu só tenho 2. Enquanto eu só tiver 2, eu não pontuo aqui a variedade da minha coleção, tá vendo? E mesmo assim ele não consegue baixar tudo isso porque ele não tem como pagar. Mas, para efeitos aqui de vídeo, vamos supor que ele conseguiu baixar essas 3 coleções. Ele fez ali o pagamento delas, sobrou 2 cartas na mão dele, ele descartou essa. Esse jogador aqui também, vamos supor que ele conseguiu baixar algumas cartas aqui. Ó, veja que aqui ele tem 3 pontos para pagar. Ele não tem 3. Ele teria que pagar 4. Ele não volta a troco, tá? Então ele paga os 4 e é isso aí. Ele fica com uma carta só na mão. Então pode ver que o jogo ele vai crescendo bastante. E como eu falei, a gente vai movendo aqui a trilha de cada jogador. Só vou movimentar aqui só para efeitos de vídeo mesmo. E feito isso, depois que todo mundo organizou a coleção, a gente vai de novo para uma nova rodada, que é o que? A loja. E as coisas começam a se repetir, tá? Então, mesma coisa, a gente vai pegar aquelas 4 cartas lá, a gente vai olhar e vai fazer o mesmo procedimento, que é o que? Pegar uma carta na nossa mão, passar pro próximo, pegar outra, até ficar com 4 cartas na mão. E essas cartas elas vão somar com aquelas outras cartas que a gente já tinha segurado no turno anterior. A partir aqui da rodada 2, ela tem um site de leilão. O site de leilão é uma novidade aqui pra gente. Como que funciona? As HQs são organizadas em fileiras e os jogadores fazem lances para adquiri-las. O jogador escolhe uma fileira para ser leiloada e dá o lance inicial em seu turno. Você pode dar um lance maior ou passar e sair da disputa. O jogador com lance mais alto paga com pontos de acervo e recebe a fileira. Ela é muito parecida com o sebo. Então aqui a gente usa o baralho 3. Assim como o sebo, a quantidade de linhas é a quantidade de jogadores, tá? Então como a gente tá em 4 aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir desta maneira. A primeira linha a gente tem 5 HQs. A segunda a gente tem 4. A terceira a gente tem 4 também. E a quarta fileira a gente tem 3. Esse aqui é o gridzinho aqui do leilão. E aí vamos supor que esse cara aqui, ele ainda é o primeiro jogador. Ele vai escolher uma fileira para dar um lance. O lance é essa linha aqui em cima de acervo. É a quantidade de dinheiros ali que a gente tem. Então todo mundo começa com 15. Então vamos supor que esse jogador aqui, ele vai apontar para essa linha e vai falar assim: eu quero dar 2 nessa linha. E aí vai todo mundo ali ver quem leva ela. Se esse jogador aqui falar assim: eu pago 3 nela. Se eu falar, não, eu pago 5 nessa linha. E aí a gente vai vendo ali quem acaba levando, né? Quem leva a linha é quem deu o maior lance. Vamos supor que eu levei essa linha inteira aqui por 5. Então eu pego ela, daqui vai para minha mão e aqui eu movimento o marcador para 10. Que foi o que sobrou do meu dinheiro. Então, sobrou 10. Agora, eu já não posso mais participar do leilão, porque eu já fiz o meu. Então, agora, os jogadores ali vão fazendo ali seus lances até zerar a quantidade de cartas do leilão. E aí, vamos supor que esse jogador aqui, ele levou essa fileira por 3. Esses dois aqui, um levou essa fileira aqui por 7. E esse último aqui sobrou. Então, ele vai pagar para cada carta que sobrou. Ou seja, ele só pagaria 3 aqui. E beleza, fez o leilão, vai para a convenção de novo, que é o mesmo procedimento. E agora a fase de organizar. Como a gente já tinha essas cartas aqui em jogo, nossa coleção tava aqui, a gente tem tudo isso daqui na mão agora, né? Por exemplo, eu só tenho um Homem-Aranha, eu posso baixar ele, porque eu já tenho uma coleção do Homem-Aranha ativa, então eu baixo ele, faço o pagamento dele, vamos supor que eu vou pagar aqui com o Capitão América, e eu posso criar novas coleções também, vamos supor que eu quero começar uma coleção nova do Pantera Negra, então eu vou baixar ela, pago aqui os 2, só baixar ela, vamos supor que eu quero também enriquecer minha coleção aqui da Viúva Negra, baixo essas duas aqui, pode ver que eu tô baixando separadamente, já vou explicar o porquê, pago o custo para baixar ela e fico ainda com 2 cartas na mão. Feito isso, agora a gente vai fazer a pontuação, né? Vamos supor então que eu já vou pontuar
pontuar aqui esse Pantera Negra. O Versus eu já subo 2 pontos. A Viúva Negra eu já subo 3 pontos de número 1, 1, 2, 3, e 3 pontos de primeira aparição, 1, 2, 3. E o Homem-Aranha não fiz nada. Depois que eu movimentar para a trilha de destaque, agora sim eu vou enriquecer minha coleção. Então eu vou mover ele para cá. Então pronto, agora a nossa coleção já tá maior. Inclusive, para quando tem assim heróis duplos, eu posso movimentar ele de coleção também. Mas não é nosso caso, que a gente não tem nenhum Doutor Destino aqui. Depois que todo mundo fazer o mesmo procedimento, vai para a última rodada e organizar a coleção é o mesmo processo. E é isso, tá, gente? Então o jogo ele funciona dessa maneira. Na pontuação final, como é que vai funcionar? Nosso caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Homem-Aranha, então eu vou fazer 12 pontos. Também tenho aqui 5 Viúva Negra, então eu vou fazer 10 pontos. De Pantera Negra, eu só tenho 2 cartas. Para começar a pontuar, é só acima de 3. Então, aqui eu acabo não pontuando. Na variedade de coleção, eu também preciso de pelo menos 3 cartas para pontuar. Então, no meu caso aqui, eu só tenho 2 cartas do Pantera Negra. Então, eu acabo não pontuando. E como eu preciso de no mínimo 3 coleções para começar uma pontuação aqui, nesse jogo aqui eu acabo não pontuando nada. E aí, é importante, porque a gente vai anotando aqui todos os pontos que a gente fez. E aí tem os destaques. Aqui tem essas estrelinhas, né? Então aqui é para partidas de 4 jogadores, aqui para partidas de 3 e aqui para partidas de 2. Para quem tiver na frente, não é que aqui é a quantidade de pontos. Para quem tiver em primeiro, vai ganhar 15 pontos. Quem tiver em segundo, 12. Quem tiver em terceiro, 8. E quem ficou por último, 3 pontos. Ah, mas e aqui que empatou? Nesse ponto, como esses dois já tinham feito o primeiro e o segundo lugar, terceiro e o quarto lugar, como é que funciona? A gente vai somar e dividir por 2. Então no caso aqui seria 11, vai ficar 5,5 pontos para cada um deles aqui. E aqui nesse caso aqui empatou a segunda e a terceira posição. A gente vai somar 12 com 8, vai dar 20, dividir por 2, 10. Então cada um recebe 10 pontos aqui. E além dessa pontuação também, o que sobrou aqui do leilão também vai ser somado ali com nossa pontuação. E aí, fechando ali a pontuação final, é quem acaba ganhando o jogo. Então o Comic Hunter funciona dessa maneira. Esse é um exemplo ali de uma partida para 3, 4 jogadores. Agora eu vou explicar aqui como que é a partida para 2. Então agora aqui para uma partida de 2 jogadores, tá? Já posicionei aqui, a gente só vai usar 2 fichinhas dessas, né? Deixei aqui o mesmo marcador de versus também, mas a gente pode sortear aleatoriamente qualquer um deles. E aqui, para uma partida de 2 jogadores, a gente tem que remover 2 heróis. O manual recomenda a gente sempre deixar o Doutor Estranho. Não sei porquê. Então eu escolhi aqui remover o Hulk e a Viúva Negra. Quando a gente faz isso, a gente tem que remover todas as cartas desses heróis, desses baralhos. Então já removi aqui tudo que tem Hulk e Viúva Negra, das 3 eras. Cartas que tem, por exemplo, herói duplo, aí não tem problema. Pode deixar, porque no nosso caso aqui a gente só vai trabalhar com o Doutor Estranho. Mesma coisa aqui, a gente só vai trabalhar com o Homem de Ferro. Então a gente embaralha todas as cartas das eras, a gente remove esses carinhas aqui, eles voltam para a caixa e a gente vai sortear aleatoriamente ali quem que vai ser os heróis de destaque, né? Então a gente vai deixar desta maneira, 1 na primeira posição, 2 na segunda e 3 na terceira. E aí agora a gente vai montar nosso baralho de convenção. Diferente ali para 3 ou 4 jogadores, que é 10 cartas de cada uma das eras, aqui a gente vai pegar 6 cartas da 1 e 10 da 2 e 10 da 3. A gente vai embaralhar aqui e pronto, nosso baralho de convenção tá montado. Na loja, como é que a gente vai fazer? A gente vai comprar 7 cartas para cada jogador. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai olhar as cartas, a gente vai escolher uma delas aqui, que vai ser a nossa mão, a gente vai descartar uma carta, pego essa carta aqui, descarto e passo ela pro próximo jogador. Enquanto isso, o outro jogador tá fazendo a mesma coisa. Ele vai selecionar uma carta na mão dele, ele vai descartar outra, e aí aqui sobrou, vem pra mim. Vou fazer a mesma coisa, tá? Então eu vou, com as cartas que eu recebi, eu vou selecionar uma carta, descartar outra e voltar pra ele. Enquanto isso, ele tá fazendo a mesma coisa. Ele selecionou uma carta, descartou outra e voltou pra mim. A gente vai fazendo esse procedimento até cada jogador tenha 4 cartas em mão. Ou seja, 6 cartas foram descartadas. E essas cartas descartadas, elas voltam pra caixa. Elas não fazem parte ali de nenhuma coleção. Aí depois que a gente terminar a loja, de novo a loja ela é uma jogada simultânea, né? Então a gente vai agora pro sebo. O sebo a gente vai usar as cartas de número 2 e a gente vai abrir aqui 3 fileiras. É praticamente a mesma regra ali para mais jogadores, né? Então eu vou escolher se eu quero já comprar uma fileira ou se eu abro uma carta e posiciono em alguma das fileiras aqui e assim vai indo. Só que diferente da regra ali para 3 ou 4 jogadores, todas as linhas chegam no máximo 4 colunas. Aqui o máximo que a gente pode chegar seria este cenário. Este é o máximo, ou seja, 4 colunas.
para a primeira linha, 3 colunas para a segunda linha e 2 colunas para a terceira linha. Feito isso, a gente não consegue posicionar mais nada e a gente é obrigado a comprar uma dessas linhas aqui. Vamos supor que eu vou comprar essa do meio. Esse jogador, ele resolve pegar essa primeira e a linha que sobrou, ela vai ser embaralhada no baralho de convenção. E aí, acabou aqui o sebo, indo para a convenção. O gridzinho, ele é um pouquinho diferente. A gente vai embaralhar aqui, obviamente, né? Sempre que vem uma carta pra cá, a gente embaralha. E o gridzinho aqui fica desta maneira. Esse aqui é o desenho da convenção para um jogo de 2 jogadores. É a mesma coisa, tá? A gente pode movimentar desta maneira. Vamos porque a gente movimenta pra cá. E aí o jogador, ele compra a linha inteira do Pantera Negra. O jogador seguinte, ele movimenta também. Compra ali, aqui o Pantera Negra. E aí no jogo de 2, ele joga de novo. Vamos por aqui que ele vai movimentar aqui para comprar os Homem-Aranha. E aí eu jogo de novo. Vou movimentar pra cá. E vou comprar esses 3 Doutor Estranho aqui. Tudo que sobrar aqui, a gente volta pro baralho de convenção. A parte de organizar a coleção é a mesma coisa, não muda nada. Agora, o site de leilão, ao invés aqui de ter várias linhas, são só 2 linhas, né, no caso. Uma com 4 cartas e a outra com 3 cartas. E aí as regras normal ali de fazer um leilão. E é isso, essas são as únicas diferenças ali para um modo de 2 jogadores. E aí, pro modo de um jogador, modo solo, na verdade a gente joga com 2 pessoas, né, que é a gente e o Jarvis. Então o setup, ele é bem parecido com o modo de 2 jogadores, obviamente, né, então já excluí ali os heróis, já sorteei aqui de novo. O baralho de convenção, ele é a mesma coisa também, então são 6 cartas do baralho 1 e 10 cartas do 2 e do 3. Uma diferença aqui é que o Jarvis, com uma carta, ele já pode baixar e começar a coleção dele. E assim, o primeiro jogador é sempre a gente, tá? Nunca vai ser o Jarvis. Então como é que funciona a fase de loja? A gente vai comprar 3 cartas, 1, 2, 3. A gente vai escolher 2 delas, vamos supor que eu vou escolher essas 2, e uma delas automaticamente já vai para coleção do Jarvis. A gente vai repetir esse processo de novo. Seleciona 3 cartas, a gente vai escolher mais 2 delas e uma aqui já vai para a coleção do Jarvis. Assim como todos os outros modos de jogo, a gente começa o jogo com 4 cartas na mão. Feito isso, a loja acabou. Agora a gente vai pro sebo. No sebo é quase as regras para 2 jogadores. Então a gente vai abrir 3 linhas aqui, só que ao invés de ser 4, 3, 2, é o inverso. É 2, 3, 4, o máximo, né? Então vamos supor que eu vou começar aqui, vou comprar uma carta, Homem-Aranha. Ah, quero colocar o Homem-Aranha aqui. Agora é a vez do Jarvis comprar. O Jarvis, ele vai comprar uma carta. Mas onde que o Jarvis vai colocar essa carta, né? Ele não pode escolher. Ele vai seguir a regra que tá aqui em cima. Então, como é o Homem de Ferro, obrigatoriamente ele vai colocar o Homem de Ferro aqui. Ah, mas e se aqui já chegou no limite de 2? Ele vai colocar aonde tem o maior espaço disponível, ou seja, seria aqui embaixo. Mas nesse caso aqui, ele coloca aqui. Agora vamos supor que, já estou satisfeito. Quero esta linha aqui, gostei dela. Então eu vou comprar essa carta aqui. E aí é a vez do Jarvis. O que o Jarvis faz? Ele vai completar a fileira e comprar a maior fileira disponível. Ou seja, essa daqui não vai até 4, então ele vai virar 4 cartas aqui para ele e ele vai comprar essas 4. Isso daqui já vai para a coleção dele. Isso que sobrou vai para o baralho de convenção. E obviamente, assim que o Jarvis vai jogando as cartas, a gente já vai movendo também a trilha dele. Então vamos supor que aqui ele já tinha baixado essa, ele já tinha pontuado 1 aqui, e tudo isso daqui vai pro Jarvis, ou seja, ele tá baixando ali mais um Homem-Aranha, que é de número 1, então são 2 pontinhos aqui, e já vem pra coleção dele, e isso daqui ele tá baixando agora também, então ele já faz mais 2 pontos aqui de número 1, e o Versus aqui também, mais 2 pontinhos, tudo isso daqui já vai pra coleção dele. Enquanto isso, a gente nem baixou nada. Agora, a convenção, como é que funciona a convenção? A gente vai pegar esse baralho aqui, né, de convenção, vai dar uma embaralhada nele, e vai abrir 5 fileiras, 5 linhas e só uma carta no meio. O Jarvis, ele acaba não jogando a convenção, é só a gente que joga. Então vamos por aqui, por enquanto eu posso movimentar essa daqui ou essa daqui. Vamos por que eu venho aqui e pego esses 3 Doutor Estranho aqui. Agora a gente tem um turno de descarte. Então vamos supor que vou descartar tudo que é Homem de Ferro daqui. Esse daqui volta pro baralho de convenção. Aí eu jogo de novo, só que agora eu vou realmente comprar aqui esses 3 Homem de Ferro. E aí eu vou fazer um descarte agora. Eu quero descartar um Homem-Aranha, então vou movimentar esse Homem-Aranha pra cá, vou descartar esses 2 Homem-Aranha. Volta pro lado de convenção. Todas as cartas que sobrarem, elas vão pro Jarvis. Então a gente vai pegar e vai fazendo um esquema de ponto de novo, tá? Então ele vai abrir uma coleção nova de Capitão América, ele vai abrir uma coleção nova de Doutor Estranho, uma do Thor, e obviamente sempre mexendo aqui no ponteiro de destaque, e depois que a gente movimentar o destaque dele, a gente vai enriquecendo as coleções dele. Na fase de organizar a coleção, a do Jarvis já tá organizada, né? Então só a gente que vem aqui e acaba organizando a nossa. E só faltou explicar agora o site de leilão, como é que funciona. É bem parecido com a regra de 2 jogadores, então a gente cria aqui 2 lotes só, um com 4
e outro com 3. Se eu escolher o lote com 4 cartas, eu tenho que pagar 5. Se eu escolher um lote com 3 cartas, eu só pago 1. Então aqui é um caso para se pensar qual que vale mais a pena. Vamos supor então que eu escolhi este lote aqui de 3, então eu só paguei 1. A coleção que sobrar, obviamente, vai pro Jarvis, só que aí ele paga 1 para cada carta que tá aqui, né? Então nesse caso ele vai pagar só 4. Se fosse o contrário, né? Se fosse o lote de 3, ele só pagaria 3. Então isso daqui vai para a coleção dele. E é isso. Essas foram as diferenças ali para a regra de um jogador. Vocês percebem que é bem parecido ali com o de 2 jogadores, mas adequando algumas regras, né? Então é isso, gente. O Comic Hunter é isso, tá? Mostrei aqui rapidamente os 3 modos de jogo, né? Para 3, 4 jogadores, 2 e o modo solo, que você joga contra o Jarvis. É um jogo bem divertido, bem legal. Para quem gosta de colecionar coisas que nem eu, é muito legal. A arte das capas aqui é sensacional, sem contar que tem aqui as informações ainda, né? Tem o ano, tudo. Vejo que é um tipo de jogo que daria para ter mais expansões, por exemplo, colocar mais cartas aqui da Marvel. Não tem nada de X-Men, por exemplo, poderia ter. Vejo também que daria para ter outros tipos de coleção, por exemplo, aqui foca muito na Marvel, mas poderia ter da DC, colocar ali Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, coisas assim. Ou então até outras coisas, né? Tipo, sei lá, cartas do Pokémon. Daria também. A mecânica no jogo, ela tá pronta, ela tá feita. É só de repente mudar ali a arte das cartas e os heróis no caso. Como é o jogo da Copag, a Copag, se eu não me engano, ela já tem os direitos do Pokémon ali, das cartas do Pokémon, né? Então, que teria que correr só com uma licencinha ali pra poder fazer um lançamento disso. Mas acho que ia ficar muito legal se tivesse outros tipos ali de coisas pra colecionar. Mas então é isso, Comic Hunter é isso aí. E se vocês quiserem ver vídeos aí de gameplay pra esclarecer mais ainda as dúvidas, só deixar aqui nos comentários.